BH fica da hora quando o Cruzeiro vence. Bom, hoje eu vou comentar, né, do clássico do Cruzeiro, que ganhou por 1-0 na Arena MRV, o primeiro clássico lá, então é histórico, vai ficar marcado. Podem falar que não vai ficar, mas vai ficar marcado. E acho que o clássico acabou começando muito antes do início do jogo, vamos dizer assim, né? Teve banheira sem porta, sem sabão, papel higiênico, não venderam cerveja. Então acabou o clássico, né, começando bem antes. Teve a questão também, né, do preço dos ingressos, né, porque R$ 200, R$ 180 é um preço muito caro. E a quantidade, né, que não foram disponibilizados, acho que só 10%, nem 10%, acho que né, sendo que o Cruzeiro no primeiro jogo, no primeiro clássico, né, no primeiro turno, disponibilizou os 15%. Então, e teve fala, né, de dirigentes dele também, né, que aí agora, né, queimaram a língua. Então, o clássico começou muito antes. Em relação ao jogo, o Cruzeiro podia, né, já ter feito 1-0 no inicinho do jogo. A gente percebeu o Cruzeiro já bom no ataque, né, no início do primeiro tempo ali, com uma jogada do Bruno Rodrigues, a bola bate no travessão, né. Foi uma boa tentativa, né, que o Cruzeiro podia ter tido ampliado. Depois, o Cruzeiro ainda deu uma pressão, né, continuou atacando, mas aí depois, uns 15, 20 minutos, o Atlético ainda teve, né, uma posse de bola, algumas tentativas, né, e no segundo tempo, né, o Cruzeiro dominou totalmente a partida. E teve, eu acho que uma defesa, assim, graças a Deus, né, do Rafael Cabral, assim, mais difícil, né, que ele segura na mão. E, assim, acho que com os 25, 30, né, do segundo tempo, acho que o Cruzeirense, se tivesse que assinar, às vezes, né, tipo, pra ficar empatado, assinaria, porque o Flamengo tava ganhando e o Inter também estava ganhando, né, do Santos, então estava uma situação boa, então já um empate já iria ser bom, porque já dava uma distanciada, mas aí a gente teve aquela jogada do Biga, né, que foi tava jogando muito bem, né, eu vi gente brincando que ele devia jogar só com aquele capacete, mas ele foi escolhido, né, até com o melhor em campo, e ele fez, sim, uma boa partida. Ele faz a jogada e acaba, né, resvalando no Gemerson do Atlético, então, que acaba fazendo gol contra, né. Eu acho que o Cruzeiro acabou ganhando pelo seu esforço mesmo, igual eu falei, né, jogou com raça, com vontade mesmo, que era a única coisa que a gente estava pedindo, que a gente sabe toda a história que o time do Atlético é melhor, né, assim, de elenco, né, mas a gente sabe que futebol não é ciência exata, então a gente só queria que a gente já viu jogos, né, igual contra o Santos de Pelé e tal, que né, você via que o outro time tinha nomes melhor, mas na raça, né, na força, conseguiu passar, né, por esses times. Eu acho que um exemplo atual também foi esse Boca, né, que tá na final da Libertadores contra o Fluminense, porque o jogo contra o Palmeiras, você vê, se você for olhar o elenco do Palmeiras, se for olhar, é bem melhor, assim, de peças, né, mas acabou o Boca, né, ali na insistência e tal, naquela fome de bola, conseguiu passar do Palmeiras. E era só isso que a gente estava pedindo, um time que se entregasse ali no campo, se unisse mesmo, que estivesse fechado, né? E foi isso que a gente viu nesse jogo, né? E em relação ao jogo, né? Uma partida muito boa, como eu falei, do Willian, a gente acabou, eu acho que quando a gente viu que tirou Matheus Pereira, depois que né, os Ricardo falou que a partida que ele tá melhorando, assim, melhor fisicamente em relação às outras, então por isso que eu acho... Então, por isso que eu acho que ele ainda não tá 100% na sua forma física, né? Ficou muito tempo parado, então ainda vai ter que ter uma paciência, assim, com o Matheus Pereira. Mas eu acho que desde esse primeiro jogo que ele voltou, tal, a gente já vê que é um cara diferenciado.
É, em relação, né, aí quando a gente viu que ele tira, ele coloca Nicão e Matheus Vital, a gente já dá aquele desespero. E também, né, quando acabou tendo que sair o Kaique, né, porque sentiu. Acho que o do Kaique foi mais preocupou, né, quando saiu o Kaique, que tava jogando muito bem, né, assim, tava deitando, né, ali na lateral. Mas aí ele acaba colocando o Japa, né, a gente pensou, né, nessa substituição, a gente pensou, não, aí o Cruzeiro vai se perder, o Lucas Silva também sai, né, machuca. A gente pensa, né, que o time vai voltar naquela história, né, que vai, luta, 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 e às vezes com a substituição o time abaixa, né, cansa, não tem mais jogada, né, não tem mais criação, já tem pouca criação, e aí perde totalmente na criação e acaba, né, igual o do Corinthians levando o empate. Graças a Deus, o Japa que entrou muito bem. Os outros fizeram coisas básicas, assim, né? Nicão e Matheus Vital. Eram coisas básicas, não prejudicaram tanto, né? O Japa principalmente jogou muito bem também, né? Por ter, vamos dizer assim, entrado na fogueira. E fez o que o Gilberto, né, deveria ter feito naquele jogo contra o Corinthians. Então, foi um jogo muito bom, que eu acho que é essa pegar, as substituições foram boas, deram certos, né? Isso, quando é para criticar, claro que a gente critica, né? Mas quando é para elogiar, a gente também, né, tem que elogiar. Uma coisa também, né, teve, igual eu falei, teve essas questões do banheiro e tal, disponibilizou bandeiras também para a torcida entrar, tinha aquela rede de proteção para não jogar copo, e tinha também, colocaram um negócio do lado, né, em que a torcida não conseguia ver nenhum escanteio, tapume, né, aqueles de metal. E aí a gente viu no final, né, o Gabriel Lima meio que saindo, na hora de sair lá falando, né, que eles foram imaturos. Não, que eles foram imaturos não, que, né, eles não foram cordiais e tal. E é esse Gabriel Lima que a gente quer ver, que fala ali. Ali a gente sentiu o Gabriel Lima mesmo, né, que ele foi verdadeiro falou mesmo. Mesmo que andando assim, né, a gente vê ele meio que mas né, se fica de recado que ele pudesse ver, né, aquele Gabriel Lima que a gente quer ver, aquele Gabriel Lima centrado, que pensa no, né, que também se expõe, né, que mostra suas emoções, que tem hora que eu acho que, se for pensar, isso que é às vezes um problema. Fica tão profissional, tal, eles são profissionais, tal. Eu acredito que tem algumas coisas que vai ter que ser transformados para o ano que vem. Mas então, às vezes a gente quer de mudança de chave, assim, agora, né? Principalmente que faltam tão poucos jogos, né? Mudança de chave, de continuar, de confiar, né, no potencial desses jogadores mesmo, igual acho que eu vi muita gente comentando, tá?
certo de vaiar, mas vamos, então, pelo menos fazer combinado com a torcida mesmo, porque a gente já sabe dessa história, que não vai ter outras pessoas para entrar e tal. Então, de vaiar, mas vaiar, né, no final. Fica ali apoiando e tal, porque parece que é o jeito que esses jogadores também funcionam. Ali, na hora do jogo e tal, né, apoiar mesmo e tal. E, pelo visto, igual eu falei, esses torcedores, esses jogadores, né, só funcionam mesmo apoiando e tal, e não, a gente sabe que não vai ter outros. Então, ficar com esses aí mesmo, focar, né, apoiar ali na hora do jogo, e depois xingar o Ronaldo, né, quem quiser xingar e tal. Igual eu falei, eu acho que nesse jogo teve essa conexão que a gente estava querendo, né, que teve ano passado dos torcedores com a torcida, e dos torcedores querendo, né, que a gente não pedia ano passado, né, a gente só queria sair da Série B ano passado, né, e acabou conquistando o título e tal, mas... E só que é isso, que os torcedores demonstrem raça, que entendam o peso, né, que é vestir essa camisa azul e branca. Só isso. Que a gente, igual ano passado, tinha jogo, teve jogo que o Cruzeiro, acho que alguns que empatou, tal, não lembro se perdeu, tal, mas os de empate, às vezes mesmo. Eu fui no Cruzeiro e que eu acho que empatou, o do CSA mesmo, até quando tava empatado, tal, a torcida tava gritando, tal, apoiava. Por quê? Porque aqueles jogadores demonstravam que entendiam a coisa daquela camisa, que jogavam com raça. E é só isso que a gente quer nesses últimos jogos. E a gente sabe, aí no final do ano, tal, a gente apoia, agora no final do ano a gente xinga quem tiver xingar, pede as mudanças, tal. Porque, pelo visto, é desse jeito que esses jogadores entendem mesmo, não vai ter outros para entrar. Uma coisa que a gente tem que falar é de tentar mesmo, né, confiar mais nessa base, porque cair. Principalmente da primeiro clássico na arena, né? O nosso chat fez, né? Muita torcedores que eu queria ter ido no jogo, mas por alguns motivos tal não consegui. Mas os torcedores que forem, que procurem seus direitos, né? Porque torcedor tem seus direitos também, né? A gente às vezes seus direitos e do tratamento, eu também sou formada em jornalismo, né? Que tratamento coisa em relação né, um comunicado do direitos tal, né, por causa dessas coisas que aconteceram, mas a maior, né, e tratar com seriedade, com respeito, fazer que irão tal, tá, se eles tiveram esse tratamento, não, de não ficar, não, vão ter o mesmo tratamento, sabe por quê? Senão a gente, de fazer o tratamento que qualquer uma pessoa que você recebe na sua casa, você que às vezes você que te recebe na sua casa, você queria que tivesse tido. Da gente fazer um tratamento correto, de acordo com as normas e padrões, que aí a gente mostra mais evoluído e que é um time gigante que entende, né?
as coisas do futebol, porque com essas coisas que eles fizeram, eles não mostraram, né? Mostraram sua pequenez, nem tocaram, né? Então, a gente mostrar a nossa grandeza, tratando, né, de acordo com os que estão nos protocolos, de acordo com a fazer o a gente já tinha falado isso, mas parece que eles não tinham acreditado, né? Então, de dar mais voz ao torcedor, porque o torcedor tá aqui, ó, há muito tempo. Então, já tem, né, eu acho que eles não tiveram uma malícia e tal, achou que iam ter uma coisa... Não, isso aí tá caindo, né? Juntos, que a gente... Por momentaneamente Mineirão mesmo e tal. No ano que vem, essa questão, né, de quem tá lá, de alguns jogadores que a gente vê que não tem entregado e tal. De técnico, de jogadores e tal. Depois a gente começa a lutar por isso. Porque agora é lutar só pros 45 mesmo, 45 pontos mesmo. Bom, comentem aqui o que vocês acharam do jogo também. E até o próximo vídeo.